Okay. Eu gostaria de começar por agradecer todo o carinho, o cuidado, orações, telefonemas, mensagens e neste momento que ainda, eu costumo dizer que ainda é o princípio das dores, daquilo que me espera, provavelmente, mas para quem não sabe, foi-me diagnosticado um cancro e agora espero nas próximas 2 semanas, mais tardar, ser chamado para consulta de oncologia, na qual me vão estabelecer qual é o plano, qual é o guião, qual é o plano de viagem. E para já, a única coisa que eu tenho passado até ver é o desconforto de uma cirurgia abdominal. De resto não é nada de extraordinário, sinto-me bem e espero conseguir estar aqui em pé há algum tempo e vocês certamente pensam, espero que ele só aguente meia hora em pé. Exatamente, vai dar. Eu da última vez que estive aqui convosco falei sobre o perigoso baixar da fasquia, que é algo que me tem preocupado bastante, que nos últimos tempos nós temos assistido a cada vez mais um degradar dos padrões morais, um degradar dos requisitos mínimos que a sociedade exige para determinadas coisas. E infelizmente isso começamos a ver cada vez mais a entrar na própria igreja. E é algo que me preocupa e é algo sobre o qual nós devemos ter uma posição bastante firme. E eu quero começar por fazer aqui uma pergunta, a ver se me sabem. Esta aqui, eu acho que até uma certa pessoa vai falhar esta. Em que livro da Bíblia lemos sobre os homens de uma cidade, homens maus de uma cidade, sacarem uma casa na qual alguém tinha recebido uma visita e estas pessoas queriam, desculpem lá, temos aqui algumas crianças, queriam fazer-lhe mal, como está ali escrito, não é? E o que é que fez o anfitrião perante aquela situação? Ofereceu a própria filha para satisfazer aquela depravação daqueles homens. Em que livro da Bíblia lemos isto? É a resposta óbvia, não é? Em que cidade? Sodoma, não é? É a resposta natural. Mas não. Eu já vos falei disso há uns tempos, quando vos falei de Ló, disse-vos que anos depois, algo de um dos episódios mais tenebrosos, mais horripilantes, reveladores do espírito de Sodoma. E vocês sabem que a palavra sodomia resulta de Sodoma, não é? Este espírito diabólico, depravado, estava onde? Vamos ver em Juízes 19. Eu nas últimas semanas que estive aqui, estive a dar escola dominical aos meninos, aos mais novos, e falei-lhes, deixa eu ver se algum deles sabe. Mateus ou Pedro, falei de quem? Mica, exatamente. Aquela história perdida no final do livro dos Juízes. A Isabel também esteve. E nós lemos de uma história que normalmente não se fala na escola dominical, tem que ser mesmo o Daniel a falar dessa história da escola dominical, porque é uma história que parece não ter uma grande moral positiva, e de facto não tem, apenas mostra o estado de depravação, de degradação moral em que as pessoas chegam. E nós temos em Juízes 19 uma história ainda pior. É uma história que também não é para nós seguirmos e pensarmos, olha, era assim que faziam, nós devíamos fazer igual. Nada disso. Isto vou só contar a história em poucos minutos. Um homem tinha uma concubina, não era bem uma mulher, mas era uma concubina. Um levita tinha uma concubina e ela fugiu, foi para a casa do pai, ele foi lá buscá-la, depois veio embora e chega aqui a uma certa altura. E eles precisavam não tinham tempo para chegar a casa de dia, porque o pai da tal concubina atrasou a viagem deles e eles não tiveram tempo. Este homem, este levita que levava a sua concubina e um servo dele, queria alojar-se em algum lado. Juízes 19, versículo 9. Agora estou...
versículo 12, versículo 11, versículo 11. Eles fizeram só caminho e dizem assim: já perto de Jebus, tendo-se declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, retiremo-nos esta cidade dos Jebuseus. Jebuseus não eram do povo de Israel. E passemos ali a noite. Porém respondeu-lhe o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. E então acabaram por passar a noite em Gibeá. Houve alguém que os recolheu em casa, no versículo 16, e a partir do versículo 22 vemos quase textualmente o que se passou em Sodoma. Aquele homem estava hospedado em casa de alguém de Gibeá, uma cidade de Israel, uma cidade do povo de Deus. E o que é que aconteceu naquela cidade, que era do povo de Deus? Exatamente o que aconteceu em Sodoma. A única diferença é que em Sodoma havia 2 anjos para livrar a família de Ló. Aqui não houve nada e acabou de uma forma trágica. Não vou entrar em pormenores, porque não será propriamente edificante. Mas o que vemos é algo que aconteceu numa das cidades mais perversas de que a Bíblia fala, séculos depois. Estava onde? No meio do povo de Deus. Isto é preocupante. E nós temos assistido, este episódio é repetido em Israel, e nós temos assistido, por vezes, a coisas que, nos anos em que esta igreja foi fundada, há 83 anos, aqui em São João da Madeira, coisas que eram absolutamente impensáveis, nem se nomeavam no mundo, e hoje são abraçadas, até no meio da igreja, até na liderança das igrejas. É um pouco o que aconteceu ali. Uma coisa impensável, macabra, numa das cidades mais mundanas, estava implantado no meio do povo de Deus. Porquê? Porque era um tempo em que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E nós chegamos a dada altura, séculos mais tarde, Manassés, aquele filho de Ezequias que nasceu naqueles 15 anos que Ezequias teve a mais de vida, fez errar tanto a Judá que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Fizeram pior do que os próprios cananeus, aqueles cananeus que encheram a medida da ira de Deus. Veio Manassés mais tarde e fez pior ainda. E algo que me preocupa, anterior aqui, ok, mas temos de ter muito cuidado, porque aquilo que uma geração tolera, a geração seguinte vai abraçar e normaliza, e muitas vezes aquilo que numa geração é impensável no mundo, a geração seguinte tolera, a outra abraça, e entretanto o mesmo vai acontecendo na igreja, no meio do povo de Deus. Vai-se tolerando uma coisa porque há um caso que aparece e nós ficamos um bocadinho sem saber bem como é que vamos lidar, porque às vezes, como eu falei da outra vez, às vezes há a questão de familiar, há a questão de não queremos perder as pessoas, e vai-se facilitando e vai-se baixando a fasquia. E nós falamos de outra vez de algumas razões que levam por vezes as pessoas a baixar a fasquia. Havia a conveniência, dá-me jeito baixar os requisitos mínimos porque me interessa a mim. Pode ser os laços familiares. O meu filho tomou uma decisão que à luz da palavra de Deus é errada, mas eu não o quero perder, portanto vamos baixar a fasquia para que o meu filho possa saltar por cima da fasquia. A popularidade, o medo de perder as pessoas. Nós vemos isto em particular com o Jeroboão, um dos primeiros reis, o primeiro rei do reino do norte de Israel, que baixou a fasquia. Falta de pessoas,
há poucas pessoas para cumprir certas coisas, portanto nós vamos lá e baixamos a fasquia. Mas sabe uma coisa? Quantas pessoas é que conseguem satisfazer os requisitos da santidade de Deus? Quantos? Algum de nós consegue? Não. É por isso que Deus vai baixar a fasquia? Olha, ninguém consegue. Olha, vamos aqui facilitar um bocado para ver se as pessoas conseguem. Não, Deus mantém a fasquia exatamente onde está. Perfeição absoluta. Portanto, qual é a solução? É confiarmos no único que consegue ultrapassar essa fasquia, o Senhor Jesus Cristo. Por vezes as pessoas não sabem, não conhecem e, portanto, adotam certos estilos de vida que não são condizentes com a palavra de Deus. Mas por vezes é mesmo rebelião. As pessoas sabem, mas não querem saber e rebelam-se contra Deus. Mas também vos falei de algumas razões pelas quais nós não devemos facilitar. Não enquanto, naquilo que depender de mim, não vou relaxar. Reputação manchada. Eu falei-vos na altura que o Jeroboão, sempre que aparece na Bíblia, é dizer o Jeroboão fez mal, o rei a seguir fez mal, tal como o Jeroboão tinha feito. Acho que ninguém quer ficar conhecido como uma pessoa que, antes dele, uma determinada coisa não se admitia, não se pensava sequer ser admissível na igreja. Mas depois facilitou-se-lhe a vida e isto entrou. Alguém quer ser conhecido por isso? O seu legado ser esse? A influência negativa passa a ser normal, porque normalizou-se um determinado comportamento, a fasquia continua a baixar, porque facilita-se aqui numa coisa, mas depois continua, e quando uma pessoa dá por ela, está irreconhecível. Eu falei-vos aqui há uns tempos eu não posso chamar aquilo igreja, mas há supostas igrejas que são pastoreadas. Eu lembro de ler não posso chamar igreja, mas vou chamar igreja entre aspas, que era pastoreada por uma pastora lésbica. Isso não acontece do dia para a noite. Eu até dizia na altura, um dia o nosso irmão Duarte diz, olha, eu vou deixar de exercer a liderança aqui na igreja, agora vai ser uma pastora lésbica, vem para aqui. Claro que não é do dia para a noite. Vai sendo aos poucos. Vais tolerando uma coisinha aqui e depois aparece outra. Tolera-se, depois vemos que as outras igrejas à volta fazem igual e nós vamos cedendo, vamos facilitando. E quando tal, temos coisas aberrantes como estas. Traz desonra ao nome de Deus. A dada altura o profeta diz que disse a Davi, fizeste com que os inimigos de Deus blasfemassem. Há recompensa para quem não baixa a fasquia, para quem diz, é aqui, e ele, mesmo que perca pessoalmente, há recompensa para esses. E como eu vos disse há pouco, Deus não baixa a fasquia, Deus tem a fasquia bastante elevada. E até vos disse, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele não, às vezes passa-se a ideia de que o Senhor Jesus Cristo veio e facilitou a vida a toda a gente. A lei é muito complicada. Vamos aqui dar um simplex. Ele dizia, ouviste o que é que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Mas eu digo, se alguém olhar para uma mulher e a cobiçar, comete adultério. Então o Senhor Jesus Cristo pôs a fasquia bem, bem alto. Eu agora, na altura, falei-vos de algumas áreas sensíveis em que, por vezes, facilita. E vamos considerar rapidamente. Eu hoje espero dizer tudo e mais alguma coisa daquilo que vai na minha alma, porque me preocupa verdadeiramente. E porque pode ser a última vez que em muito tempo que eu prego, ou por causa da minha saúde, ou se calhar por causa daquilo que eu vou dizer. Não sei qual será. Ora bem, namoro e casamento. Quais os requisitos mínimos para alguém com quem queres partilhar a tua vida e educar filhos? Quais são os requisitos mínimos? A Bíblia fala do sacerdote que devia tomar uma mulher na sua virgindade dos seus povos. Ou seja, não havia cá tomar do outro lado. A fasquia era bem, bem elevada.
No caso do sacerdote não podia ser viúva, tinha de ser uma mulher virgem. Requisitos muito, muito apertados. O que é que Sansão disse? Tomai-me esta porque ela agrada aos meus olhos. É este o requisito? É agradável aos teus olhos? Vais atrás desta pessoa só porque te agrada? Porque e claro, esta passagem tem sido dita várias vezes, não vos prendais um jugo desigual com os infiéis, porque e quem passou por essa experiência, ou quem passa por essa experiência pode atestar, e os filhos, pela graça de Deus, andam nos caminhos de Deus, podem atestar da grande dificuldade que é estarem num lar onde não remam, não puxam os dois para o mesmo lado. Muito complicado. É nesse ambiente que queres criar filhos. E ontem falava com um jovem que a mãe frequentou a igreja quando era mais nova, casou-se com um descrente. Ele, pela graça de Deus, é um caso raríssimo. Esteve lá no EJC e no acampamento bíblico e pela graça de Deus anda bem, mas ele diz que se não fossem os avós, ele provavelmente nem estaria ali. É por ação dos avós. Porquê? Porque a mãe tomou uma péssima decisão nesta área e torna um ambiente muito pouco propício à criação de filhos tementes a Deus. De um lar onde o nome de Deus é reverenciado e onde há verdadeiramente temor de Deus. Nós sabemos a história de Salomão. E Neemias até fala nesta passagem, Neemias 13:26, basicamente diz assim: vocês viram o que aconteceu com Salomão? Salomão era amado de Deus, contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Porque na altura de Neemias também foram buscar mulheres de outros povos. E como eu vos falei aqui há uns meses, que língua é que eles falavam, os filhos daqueles casais mistos? Qual era a língua? Meio asdodita. Não falavam o judaico. Não falavam o judaico, falavam cada um segundo a língua das suas mães. Os homens tomaram mulheres amonitas, moabitas, bonitas e por aí fora, e depois já não falavam segundo a língua, não falavam segundo as palavras de Deus. E é uma grande tragédia. Porquê? Porque baixou-se a fasquia. E eu falei-vos na altura, há 2 meses, de um jovem a quem eu disse: não baixes os teus padrões. Lá porque não encontras alguém como tu gostarias, não vais baixar os teus padrões só para teres alguém com quem partilhar a vida. Porque depois podes entrar em situações muito complicadas e depois, particularmente na questão dos filhos, é muito, muito difícil. Se já os dois a puxar para o mesmo lado, aqueles são pais, sabem que é difícil, então imaginem o que é um a puxar para ali, outro a puxar para ali, e é um convite para a tragédia. E são muito raros os casos que correm bem, muito poucos os casos. Porque por vezes as pessoas apontam: aquele caso, aquele outro. Pela graça de Deus, são daquele tipo de situações em que vivem não na graça de Deus, mas na misericórdia de Deus. Apesar de uma má decisão que tomaram, o Senhor se apiedou e há alguns casos que nós conhecemos de pessoas que mais tarde a parte descrente converteu-se e acabaram por ser úteis na obra de Deus, mas são muito poucos, muito raros os casos. A maior parte dos casos nós nem os sabemos citar porque eles já não estão no nosso meio. Foram-se embora os dois. E depois a geração seguinte desapareceu do radar, não é? Por assim dizer. Aquele caso que eu vos contei é uma das muito poucas exceções em que são os avós que conseguem, de certa forma, resgatar os seus filhos. E mesmo que corra bem, sabe o que é que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, vais ser um daqueles exemplos que pode ser usado por alguém e dizer: fulano até correu bem.
e podes levar outros a cometer potencialmente o maior erro das suas vidas. Portanto, muito cuidado com isso. Os limites no namoro, temos aqui alguns jovens, mas também para vocês pensarem e devemos falar destas coisas, porque mesmo que a norma lá fora seja outra, nós temos que continuar a dizer o que a palavra de Deus diz. Lá porque ninguém faz assim. Ninguém faz assim. Ok? Ninguém faz o que a Bíblia diz. Então vamos deixar de falar da Bíblia. É isso? Temos que continuar a dizer o que a Bíblia diz. O sacerdote tomava uma mulher na sua virgindade. Em tempos, a virgindade era algo apreciado, valorizado e esperado. Hoje em dia já nem tanto, infelizmente. E claro, o escritor de Provérbios, Salomão, dizia: tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem, ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés. Ou seja, a fase do namoro é muito bela, mas também tem o seu quê de complicado, e é preciso ter muito cuidado para não honrarmos ao Senhor, porque os limites que havia antes, a fasquia que havia antes, já não é mesmo. E o mundo bombardeia-nos com a normalização de certos comportamentos que nós não devemos ceder. No mundo onde a virgindade parece uma doença, eu digo isto com todas as letras, porque eu lembro-me, isto já tem para 15 anos, um psicólogo, a propósito de um participante num daqueles programas que eu costumo chamar o esgoto a céu aberto, Casa dos Segredos ou Big Brother, coisa assim do género. Acho que era Casa dos Segredos. Um rapaz que tinha o segredo dele é que era virgem e tinha 27 anos. E um psicólogo, comentando este caso, disse que ser virgem aos 27 anos era um problema de saúde pública e que devia ser tratado. Ok, eu casei com 27 anos, portanto sou também, graças a Deus, sou um problema de saúde pública. Mas, no mundo onde a virgindade parece uma doença, a norma bíblica é a virgindade até o casamento. Tudo o resto é baixar a fasquia, só desonrar a Deus. Mesmo que todo o mundo faça, não devemos ceder nisso. Lá porque o mundo faz desta maneira, lá porque até no meio dos crentes já se faz desta maneira, e às vezes fico estupefacto quando vejo publicações no Facebook de namorados crentes que vão de férias juntos. O meu comentário, claro que não comento, mas o meu comentário mental é: eu não nasci ontem. Acho que percebem o que é que eu quero dizer. Casamento e casamentos. Se Deus quiser, daqueles tempos, o Simão vai falar sobre. Já não. Sim, eu vou falar sobre igreja e igrejas. E eles vão falar sobre outros temas, porque há casamento e casamentos. Casamentos entre aspas, não é? Marido, mulher, no sentido de esposa, mas também no sentido de mulher fêmea, casamento, casal e outros termos têm sido usados ultimamente num sentido muito mais abrangente. Um termo que engloba muito mais coisas, em nome da inclusividade. Mas, à luz da palavra de Deus, e não vamos estar aqui a discutir isso, a união homossexual não é um casamento, mesmo que o mundo diga que é um casamento. Ok? Eu falei-vos, da última vez que vos falei, há 2 meses, disse-vos a dada altura que aqueles que se negarem a abraçar a agenda LGBT vão ser vistos como negacionistas da ciência. Viram esta semana que passou, a propósito da expressão pessoas que menstruam, que no meu tempo chamava-se mulher, pessoas que menstruam. Qual foi a justificação? A DGS diz, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o termo que eles usam. Ou seja, a ciência diz que é assim. Mas mesmo que a suposta ciência
diga uma barbaridade dessas, a nossa referência é a Bíblia. E a Bíblia não muda. Há 2000 anos que ela não muda. Um bocadinho menos de 2000 anos. Mas há quase 2000 anos que ela não muda. A união homossexual não é um casamento. É pecado. O ir casando, e acho que alguns perceberão, não é casamento. É pecado. O viver junto, por muito que digam, por muito que algumas igrejas até aceitem isso, não é casamento bíblico, é pecado. O recasamento após o divórcio não é casamento bíblico, é pecado. E não vamos baixar a fasquia. Com a minha conivência não vamos baixar a fasquia. E se alguém falar, falo segundo as palavras de Deus. Eu não chamo casal. Eu não chamo casal a quem vive desta forma. Não chamo casamento a isto. Tenho às vezes algum cuidado para não chamar marido e mulher em situações destas. E agora eu gostava que pensassem no seguinte: quero eu ser um motivo para que este tipo de situações entre na igreja? Quero eu ser um desbloqueador de pecados? Só para ser feliz, vou abrir uma caixa de Pandora. Porque a gente sabe como é que isto começa, facilita-se. Num caso muito particular, realmente esta situação é complicada, é difícil. O que é que vamos fazer? Abre-se uma exceção. E depois aparece outra parecida. Abre-se uma exceção. E quando tal, está-se a aceitar todo o tipo de recasamentos, todo o tipo de situações, em nome do amor. E onde é que fica a palavra de Deus? A palavra de Deus, olha, isso temos de reconhecer, temos de admitir a realidade em que estamos. Não. Temos de admitir a realidade da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque a fasquia vai continuar a baixar, lá está. O plano inclinado. Começa com uma coisinha, mas depois quando nós dermos por ela, já se aceita tudo. A nossa relação com Deus. O que é que exigimos a nós mesmos? Em termos de oração. Em termos de leitura da palavra de Deus. A nossa vida hoje é uma azáfama tão grande que nós pensamos que não temos tempo. E eu já não lembro quem é que foi que disse: eu hoje estou tão ocupado, vou ter de orar mais tempo. Que é assim um bocado estranho, não é? O que é que nós fazemos? Estamos muito ocupados, cortamos naquilo que não é aparentemente essencial. O vivermos no dia-a-dia em sintonia com Deus, na presença de Deus, lembrando que Deus vê todas as coisas, que Deus fica satisfeito quando nós cumprimos os seus preceitos. Viver em sintonia com Deus. O que é que eu exijo a mim mesmo? Será que qualquer coisa chega? Uma oraçãozinha antes da refeição? A não ser que esteja em público, e aí se calhar nem dou graças. É esse nível que eu estou a chegar. E há aqui estes dois exemplos. A dada altura o profeta censura o povo de Deus porque trazia coisas para o sacrifício que não prestavam, que não satisfaziam os requisitos de Deus. Quando ofereces o coxo ao enfermo não faz mal. Mas o que é que David disse? Não oferecerei holocaustos que não me custem nada. Eu para Deus, entre mim e Deus, eu quero dar-lhe o melhor que tenho. E quantas vezes eu, falo primeiramente para mim, quantas vezes eu dedico tempo, dinheiro e capacidades a tudo menos à minha relação com Deus. Não invisto numa relação com Deus. Lá está, o baixar da fasquia. E o nosso pensamento deve ser, perante tudo aquilo que o Senhor fez por mim, o que é que eu darei agora em troca? O que é que eu vou dar a Deus por todos os benefícios que me tem feito?
mesmo no testemunho pessoal, na nossa vida, até fora da igreja, fora dos cultos. Como é que é? O que é que a palavra de Deus diz? Vede prudentemente como andais. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. A vossa palavra seja sempre agradável. Linguagem sã e irrepreensível, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Mas sabem o que é que muitas vezes acontece? Eu vivo como bem me apetece. Eu vivo à semelhança destas pessoas. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vivo como quero. Eu penso que não vos contei aqui uma história. Eu acho que não contei uma história do irmão Andrade. Alguns lembrar-se-ão do irmão Andrade. O irmão Andrade vinha aqui às terças-feiras, às vezes, até era o meu sogro que o trazia. Em tempos era o pai do meu sogro e eu vinha às vezes com eles, com o irmão Andrade, à terça-feira. E então ele também ia pregar ao VAR. E houve uns anos, quando eu também vinha aqui às vezes, ali, meados da década de 90, eu ia ao VAR também aos cultos. E um dia, no final do culto em Ovar, eu encontrei na estação de Ovar, o irmão Andrade. E ele vinha de comboio, ele entrava no apiadeiro de Silvalde, vinha até Ovar e depois do culto voltava para casa. E eu vinha de Estarreja, ia para Ovar e depois voltava para Estarreja. E houve uma vez que eu o encontrei. E estávamos a conversar um bocadinho e apercebi-me de que ele comprou 2 bilhetes de volta. Ou seja, ele comprou 2 bilhetes de Ovar Silvalde. E eu perguntei-lhe porquê. E ele disse-me, por não me apareceu o revisor de Silvalde para Ovar, não me apareceu o revisor, por isso comprou 2 bilhetes de volta. Assim, eu confesso que não faria isso, ok? Não faria isso. Mas este irmão era um irmão íntegro, um irmão honesto, e não queria defraudar ninguém. E certamente no seu trato, ele era alfaiate de profissão, certamente ele não queria, com o seu testemunho pessoal, defraudar. E nós infelizmente vemos pessoas que temos como sendo crentes, que o mundo sabe que são desonestos, que são pessoas que não se pode confiar nelas, devem dinheiro, roubaram isto e aquilo. E nós chegamos a pensar assim, mas a fasquia baixou tanto ao ponto de nós termos mais confiança nos descrentes do que nos próprios crentes. Alguém dizia, posso não estar a dizer bem, mas dizia que tinha um mecânico que era católico e ele era muito honesto, porque esse católico tinha a noção de que, tinha a ideia de que a sua honestidade, as suas boas obras contribuiriam para a sua salvação. E nós às vezes, enquanto crentes, parece que estou salvo e estou, portanto agora posso andar mais à vontade. Claro que a liberdade que temos em Cristo deve levar-nos a querer viver para o Senhor e a honrá-lo. Mas até no testemunho pessoal, quantas vezes eu faço coisas que há uns anos seriam impensáveis. Eu lembro-me do irmão Constantino, em Estarreja, que o Senhor chamou há cerca de 4 meses. Faz hoje 4 meses que foi o funeral dele. Ele já tinha 80 e qualquer coisa anos. Quando ele era novo, ele diz que foi disciplinado por ter ido a um café. Foi a um café e foi disciplinado. Porque de facto a fasquia, assim, podia haver algum legalismo, possivelmente sim, também não vou estar a dizer, não quero que fique aqui a ideia do saudosismo, antigamente é que era bom, não, o que a palavra de Deus diz é que é bom, é que é o certo, mas o testemunho dele foi posto em causa pelo facto de ele ir a um café, porque na altura um café era associado a uma vida mais boémia do que hoje. Nós vamos a um café, tomar um café e vimos embora. Mas na altura havia, ainda hoje já, fazer vida de café. Isso de facto não é positivo. Mas em tempos era assim. Esperava-se dos crentes um determinado comportamento. Hoje em dia, já nem se espera grande coisa.
Desde que não se saiba, desde que não ande para aí a fazer as neiras, a dar muito nas vistas, vamos deixando andar a coisa. Mas a fasquia de facto é bastante elevada. Aquilo que Deus espera de nós. E quando se trata dos responsáveis, é aí muito mais ainda. E agora eu quero que cada um pense também, as perguntas são todas feitas para mim. Mas cada um pense para si. Quão baixo eu permito que a fasquia baixe na minha atitude para com a igreja local? E eu vou dar-vos 2 exemplos e volto a dizer, não é o antigamente que era bom. Eu penso que temos aqui descendentes dos fundadores desta igreja, certo? O Filipe, não é? Pelo menos é neto do irmão Martins, certo? Mais alguém aqui? Desculpem lá, eu não conheço bem. Sim. Temos aqui vários. Como? O Isaac também. Dos pais do irmão Silveira, não é? Sim, exatamente. Estes irmãos, há 83 anos, pela graça de Deus, fundaram esta igreja no verão, não foi? Foi no verão, não foi em setembro, acho que foi até antes. Graças a Deus, que eles não estavam preocupados em estar de férias. As férias não dá nesta data. E não estou aqui a fazer nenhuma crítica, porque eu percebo que a nossa vida hoje é diferente. Mas a dificuldade que nós temos muitas vezes para celebrar o aniversário desta igreja, que às vezes nem sequer conseguimos em setembro, às vezes fica para outubro, para novembro ou para outras alturas, porque as pessoas não têm disponibilidade. E eu costumo dizer, graças a Deus, que os nossos irmãos há 83 anos não tiveram esse problema das férias. Quiseram mesmo muito começar este trabalho aqui. E graças a Deus por isso. E há 20 anos, talvez, quantos cultos havia aqui nesta igreja? 6, não era? Ceia do Senhor. E eu, com toda a sinceridade, agradeço que agora seja anexada ao culto que temos agora. Mas tínhamos a Ceia do Senhor às 9 da manhã, o culto da Escola Dominical às 11 da manhã e o culto da pregação do Evangelho às 6 da tarde. Tínhamos estudo bíblico à segunda-feira, certo? Reunião de culto de edificação à terça e reunião de oração à quinta. E neste momento, lá está, por falta de pessoal, por falta de disponibilidade das pessoas, neste momento estamos reduzidos e não estou a fazer atenção, não estou a criticar ninguém, mesmo. Porque para mim, para a minha vida, para a minha dinâmica familiar, está muito bem assim como está, atenção. Temos 3. Claro que a Ceia do Senhor é um culto diferente deste culto que nós temos agora, mas temos 3 momentos. Lá está, vamos facilitando. Mas que cultos há semanais há agora? Temos a Ceia do Senhor, este culto, e temos a terça-feira online e temos a quinta-feira. Eu gostava de perguntar, o que é que me leva a nem sequer passa pela minha cabeça ir a um determinado culto? Nunca vou. É como se não existisse. O que é que me leva a fazer isso? Porque é que eu deixei que a minha vida estivesse organizada de tal maneira que já não dá, ou não quero, ou não me interessa? O que é que me leva a nem sequer considerar estar presente na Ceia do Senhor? Até há 4 anos e meio, eu já disse isto várias vezes, eu tinha de estar aqui 2 horas mais cedo para estar na Ceia do Senhor. Não era fácil, mas procurava estar sempre presente. Agora é meia hora mais cedo. O que é que me leva àquele culto? O povo de Deus reúne-se para celebrar
a melhor coisa que já me aconteceu na vida. O melhor que já me aconteceu na vida, acho eu. Acho que ninguém vai dizer, olha, realmente aquela situação que me aconteceu foi melhor. Acho que ninguém pode dizer. Eu não consigo ter a meia hora. Eu tenho algo tão importante na minha vida que dedico 0,6%. O 0,6% é 1 a dividir por 168. 1 hora em 168. Eu tenho algo tão importante e o que eu dedico do meu tempo é 1 hora. Eu costumo dizer sempre a seguir, exceto quando o Daniel quer ser mais um bocadinho. Mas acho que hoje vou conseguir acabar a hora. A dada altura, Paulo fala de Epáfras e diz: Epáfras, que é dos vossos. Será que a igreja sabe que pode contar comigo? Há qualquer coisa e a igreja sabe. Olha, o fulano, nós podemos contar com ele. Ele é dos nossos. Será que podem contar comigo? Será que eu oro pelos meus irmãos, visito-os? Ou isto da igreja é algo que eu faço uma vez por semana? Porque estar presente nos cultos, eu costumo dizer que são os serviços mínimos, é o mínimo dos mínimos que nós devemos exigir a nós mesmos. E claro que o ser igreja é algo que vai muito para além de estar presente algumas horas nos cultos. Devia ser muito mais. Mas será que eu exijo tão pouco a mim mesmo? Chega este bocadinho? Mas graças a Deus, atenção, graças a Deus por estarem aqui. Graças a Deus por estarem aqui. Sabem uma coisa? Os nossos filhos assistem, observam e veem o que eu valorizo verdadeiramente na minha vida. E agora é o último slide. Será que este discurso é duro? É, se calhar é um pouco duro. Para mim, em primeiro lugar. Porque, infelizmente, cada vez menos se vive à luz da Palavra de Deus, à altura da fasquia da Palavra de Deus. Infelizmente. É algo trágico. Mas Deus não baixa a fasquia. Deus não diz, olha, isto está muito complicado, vamos ter de reformular isto, porque senão não temos cá ninguém. Não, devemos continuar a afirmar o que a Bíblia diz, sem ceder nem um milímetro. Paulo quando viu que a mensagem que ele pregava estava a ser atacada, e eram muitos, o que é que ele fez? Foi a Jerusalém e quando se viu atrapalhado, cedeu. O que é que ele diz? Não. Nem 1 hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Porque é muito importante nós não cedemos para que a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, permaneça entre vós. Mesmo que a maioria não esteja interessada, mesmo que a maioria não consiga, nós temos que continuar a afirmar o que a Palavra de Deus diz. Sabe porquê? Porque o Senhor merece. E as gerações seguintes, os nossos filhos, os nossos netos, precisam desesperadamente de que nós não cedamos, de que nós não facilitemos. Olha, vamos facilitar a vida a esta gente porque isto cada vez está mais complicado, temos de ceder. Não. Os nossos filhos, o Senhor merece, o Senhor merece que o honremos com a nossa firmeza, com a nossa fidelidade à Palavra de Deus, e os nossos filhos, os nossos netos, as gerações futuras necessitam desesperadamente que estejamos arraigados na Palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e, querendo Deus, numa próxima estarei aqui convosco, se a minha saúde e se for assim da vontade de Deus.